E aí pessoal, tudo bem? Então é o seguinte, hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um caso real, ok? Eu tava na dúvida de quais vídeos trazer aqui para vocês aqui. Eu vou começar a trazer mais vídeos aí de casos reais. Eu vou tentar começar, eu já tenho vários casos aí evidenciados e catalogados. Eu vou começar a censurar algumas informações e apresentar para vocês aí o que foi realizado aí para correção ou melhoria de alguma query ou algo do tipo. Hoje vou apresentar para vocês aqui, ó, um caso legal. Eu já falei eles em outros vídeos, que é a questão do bind variable. Para vocês verem a vantagem de ter que faz essa questão de bind variable. Muita gente não sabe o que é. Eu falo, bind variable, o que é? É uma variável. Então, igual você, se você trabalha com programação, você não declara uma variável. Seria a mesma coisa, uma variável. Recebe qualquer tipo de informação. Então, quando você monta uma query, vamos pegar aqui o modelo então. Imagina que você vai montar uma query, certo? Você vai montar uma query aqui para identificar o nome de usuário, certo? Uma tabela usuário, select nome from usuários, onde o ID, não, vou colocar uma outra coisa aqui, onde CPF é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Beleza? Isso aqui é uma query. Isso é uma query. Ela tem bind variable? Não. Por quê? Eu estou declarando o valor, o filtro, direto na query. Então, quando qualquer banco de dados, aqui eu vou estar falando mais Oracle, ok? Porque eu diariamente trabalho mais com Oracle, mas qualquer banco de dados é a mesma coisa. Isso aqui é uma query. Se eu pegar essa query, agora eu vou realizar uma nova consulta de um novo cliente. Isso aqui é uma nova query, ok? Então o banco de dados vai identificar isso aqui como uma query e vai criar uma assinatura para essa query aqui, que no Oracle é o SQLID, ok? Que ele é único. Então essa query aqui vai ter uma SQLID única, essa aqui vai ter um SQLID único também. Só que, se você reparar, é a mesma query, não tem diferença nenhuma entre entre uma e outra. Só que se eu definir dessa forma aqui, ó, 2.ppf. Isso aqui é o que? É a mesma query. Só que o valor aqui que vai ser filtrado, eu vou estar passando ele via parâmetro, ok? Eu não sei o tamanho do vídeo aí, pessoal. Esse vídeo assim eu vou criando aí sem script, eu só pego o que eu vou estar criando aqui. Então, se o vídeo ficar grande, assiste que é legal essas dicas aí, ok? Qualquer coisa, coloca numa velocidade maior aí, mas que eu vou criando aqui, tentando apresentar da melhor forma para vocês, beleza? Não tem script não pronto, eu vou ter que definir aqui diretamente com vocês. Então beleza, voltando ao assunto, essa aqui é a mesma query que essas duas, só que ela utiliza um bind variable. Então quando eu declaro essa query, eu chamo ela para ser executada, eu vou ter uma outra funcionalidade, qualquer linguagem de programação tem, ok? Se você falar assim, eu nunca utilizei, na sua linguagem de programação tem. Qualquer lib que você use, qualquer uma, MySQL, PostgreSQL Server, não me interessa. Vai ter a questão do bind variable. Isso aqui traz até segurança também para evitar a injeção de SQL, ok? Eu já até fiz um vídeo aqui também, para mostrando aqui, onde que eu demonstro, onde que eu consigo alterar toda uma tabela a partir de uma query que utilizava o valor passando de forma direta. Então, quer dizer, se eu consigo alterar, eu consigo deletar. Então, quer dizer, também tem a questão de segurança também, além da questão de performance. Então, se eu executar essa query, o banco de dados aqui, ó, ele vai criar uma assinatura própria para ela, beleza? Quando eu executar ela de novo, vai ser a mesma assinatura. No Oracle tem uma questão interessante que é o seguinte. Tem a estrutura de memória que é o hard parse e o soft parse. O hard parse, o que é? O hard parse é quando é aquela primeira execução da query. Imagina que eu executo essa query a primeira vez. Beleza? Eu executei ela a primeira vez. O que o banco de dados vai pegar? Vai avaliar a query. Vai verificar se a semântica está certa. Vai verificar se a sintaxe está certa. Vai verificar se os privilégios estão certos. Vai criar um plano de execução de acordo com as informações, se as informações estão lá no Buffett Cache, lá na Charity Pool, se as informações estão em disco, qual vai ser o melhor plano de execução, vai otimizar aquele plano
e vai executar a query. Olha só o trabalheira que dá até executar a query. Beleza, executei. Aí eu vou, um outro usuário vai executar essa query de novo. Eu já criei uma assinatura. Eu bato lá no banco, lá o banco de dados fala assim, essa query já passou por aqui. Você não é nova aqui não. Então, sua SQLD aqui é essa aqui. Sua assinatura é essa aqui. E ele vai, já não precisa passar para todo esse processo. Ele só vai e faz a execução, que é um processo mais rápido, que é o chamado soft parse. Ok? Que é um processo mais tranquilo de ser realizado pelo banco de dados, porque ele já tem toda aquela estrutura, toda aquela análise pronta. Se essa query executa 1000 vezes, ela vai ter uma assinatura só. Se as queries forem dessa forma, você realizar 1000 execuções, você vai ter 1000 assinaturas. Entendeu? Olha o gargalo. Então você vai ter 1000 execuções, ok? Você vai ter 1000 execuções da mesma query. Então você vai obrigar o banco de dados a realizar aquele processo 1000 vezes. Não interessa, o banco de dados tem um equipamento top lá, equipamento fantástico lá, gastou milhões lá no equipamento, ele se vira. Beleza, ele vai se virar. Só que é o seguinte, memória é limitada, CPU é limitado, memória é limitado, recurso de máquina é limitado. Se é limitado, você tem que trabalhar de forma organizada. Você não pode apenas mandar o banco de dados executar e falar só, se vira, ele vai executar, mas você vai comprometer outras sessões, outros processos que está executando. Então, quer dizer, existe no banco de dados Oracle, que eu vou estar especificando no banco de dados Oracle, tem a memória compartilhada, a shared pool, que é a memória compartilhada. Dentro dela existe a memória chamada library cache. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de estar verificando os eventos de espera ali do banco de dados quando está com processamento alto. Então, se você verificar que existe muita library cache, de duas uma, está acontecendo algum DDL ali que está travando todo mundo, ou tem algum processo de carga que a query não usa bind variable. Pode ser update, insert, delete, qualquer coisa. Então, select, qualquer coisa ali. Então é o seguinte, e dentro dessa library cache, como ela é limitada, os pontos de memória ali é uma memória compartilhada, então todo mundo faz o uso, não é uma memória só você vai fazer uso, então todo mundo precisa ler naquele espaço de memória, então você já tem uma concorrência ali. Se você gera um alto consumo de leitura naquele espaço de memória, você já vai estar comprometendo as outras sessões. E tem mais um problema fundamental. Essas SQLD, elas são armazenadas dentro dessa library cache. E lá tem uma estrutura de fila, um algoritmo muito inteligente chamado LRU. O que ele faz? Ele pega os menos acessados e coloca eles no fim da fila. Como se, imagina que você tem uma fila aí. Imagina que você tem uma fila. Um ônibus. Tem as pessoas que sentam na janela ali, que são os privilegiados, e tem as pessoas ali que vão entrando ali, que não vai sentando na janela. Beleza. Eu gosto muito de analogia, então vai olhando aí. Então é o seguinte, imagina que você tem ali. Aí essas queries aí, que são muito utilizadas, passa por essa fila LRU, o que ela faz? Existe a fila LRU também na shared pool, tá? Tem essa fila na library cache e também em relação também tem em relação aos buffet cache ali, que são os menos usados ali na shared pool. Beleza? É o seguinte, essa fila, ela é os menos acessados que você vai liberando. Só beber uma água, né? Que falando só um minuto. Então, como que é uma fila e o tamanho dela é limitado, então os menos recentes usados, então é o seguinte, as queries que são muito utilizadas, que toda vez são utilizadas, elas ficam lá no topo da fila, naquele espaço reservado ali, e o algoritmo não exclui elas da fila, porque se ele excluir elas da fila, ele vai ter que fazer todo o hard parse de novo. Então é o seguinte, pega aqui. Então é o seguinte, quando você executa uma query com bind variable, uma query legal ali, uma query pode ser pesada, beleza? Mas ela está ali certinho com o bind variable, ela sempre vai ser reutilizada. O banco de dados já vai criar um plano de execução legal para ele ali e não vai precisar ficar fazendo esse hard parse. Quando você entra com milhares de queries,
queries ali de uma vez sem um bind variable, você vai estar ocupando espaços nessa fila. E quando você está ocupando, você chega com uma query ali sem bind variable. Vai ser uma assinatura única, vai entrar naquela fila e vai tirar menos usada, vai ser excluída. Aí quando você tem um excesso de queries que não utiliza esse bind variable, o que acontece? Você vai estar preenchendo toda a fila. Então você vai subindo ali, ó, vai pegando até aquelas queries ali que são as mais utilizadas. Então quando você já remove aquelas queries que são muito utilizadas pelo banco de dados e remove elas ali da fila, quando elas entrarem de novo, elas vão ter que fazer o hard pass tudo de novo. Então quer dizer, uma query ruim não afeta somente aquela query, ela pode afetar todo o banco de dados. Então imagino que já aconteceu de vários clientes, eu já pegaram, não um ou dois, foram vários clientes aí que alguns processos que até dentro de loop, que vai gerando a query ali de forma dinâmica, e o que acontece? Vai gerando ali de forma dinâmica ali, tipo, vai dar um loop ali, um select ali de 10 mil linhas, vai fazer um loop ali gerando outras queries, subqueries dinâmicas, que vai executando no banco de dados. Aí quando for gargalou, porque está dando carga, sim, mas o problema não é a carga. Algumas vezes o problema é a query que foi mal formulada dentro da carga. Então quer dizer, quando eu jogo ali 10 mil queries de uma vez para o banco de dados avaliar, ele vai estar fazendo aquele hard pass, que é a consulta mais pesada, então ele vai ter um consumo de CPU mais alto, ele vai ter um consumo de memória mais alto, a alocação de memória para poder estar atendendo ao seu pedido, e nessa ele vai gerar concorrência, ok? Vai remover as queries top, que já está ali sendo utilizada de forma recursiva ali pelas outras sessões, vai remover ela dessa fila LRU, beleza? E quando essas queries precisarem entrar de novo, que elas são executadas sempre, elas tinham ali seu ponto fixo ali na janelinha do ônibus ali, ela foi removida porque entrou uma outra query, vai ter que fazer o processo de hard pass de novo, vai ter que fazer. Então quer dizer, além de você atrapalhar as queries boas, você está afetando todo o banco de dados ali, fazendo essa concorrência, entendeu? Muitas vezes, por isso que eu falo assim, eu bato muito nessa tecla, certo? Igual eu falei, eu gosto de usar muita analogia. E eu gosto de falar o seguinte: sinta empatia pelo banco de dados. Pô, o banco de dados é seu amigo. O banco de dados não é seu inimigo. Trate-o bem, que ele vai te tratar bem, ok? Mas sem brincadeiras à parte, mentira, eu tô brincando não. Trate o banco de dados bem, que ele vai te tratar bem. É o seguinte, imagina você, eu gosto de falar, sinta empatia pelo banco de dados, porque imagina você no lugar do banco de dados. Imagina você ali, um agente ali de turismo, beleza? Você tem uma fila de pessoas ali para você estar atendendo. Aí chega a primeira pessoa e fala assim, ó, quero ir para a cidade A. Aí você vai, cria todo o plano de viagem para a pessoa, entrega a pessoa e fala assim, ó, você vai entrar naquele carro ali com aquele motorista que vai te levar lá na cidade A. O carro seria o espaço de memória, e o motorista ali seria só a CPU que vai estar processando os dados para você, beleza? Vai estar percorrendo a viagem ali para aquele usuário. Aí chega um outro usuário e fala assim, eu quero ir para a cidade B. Aí você vai montar todo o plano de viagem para ele e vai apontar para ele, ó, espaço de memória e o motorista, beleza? Aí chega um outro passageiro e fala assim, ó, quero viajar para a cidade A. Você, ó, cidade A que uma pessoa já foi, então já sei qual que vai ser o seu plano de viagem. Utilize esse plano de viagem aqui, que é o mesmo daquele outro lá. Então, pode pegar aquele carro ali que está te esperando ali, que aquele motorista ali, que ele já sabe o caminho certinho. Você não vai precisar nem entregar ele o plano de viagem lá, que ele já vai saber o caminho. Aí chega o outro cara e fala assim, eu quero para a cidade A. Só que ele não determina direitinho ali para você. Ele só fala assim, eu quero para a cidade A, rua tal. Não interessa a rua, mas ele está te passando aquela informação ali. Ele vai criar um plano de execução para a mesma cidade A, que ele já tinha criado antes, ok? Para os outros dois passageiros, só que vai estar criando um plano de execução para você ir para a mesma cidade que os outros dois. Então quer dizer, olha o seu trabalho. Você toda vez, agora imagina, chega 1000 pessoas falando assim, ó, quero ir para a cidade A, só passando para você alguma informação a mais ali, que você não consegue determinar que é a própria cidade A, certo? Você vai ter que criar um plano ali de viagem para cada um daqueles trabalheira. Você vai demorar mais. Em vez de você despachar aquela fila de forma rápida, você vai estar lá na mão ali fazendo cada uma delas, certo? Isso é uma analogia meio
bem tosca aí, mas é só para vocês entenderem. Fala assim, se põe no lugar do banco de dados. É a mesma coisa, você entregar 10 mil queries para ele ali avaliar, ele vai avaliar, ele vai demorar mais, ele vai consumir mais recursos, a fila vai demorar um pouco mais para ser preenchida. Como a fila a fila de carros ali esperando, tipo tem 10 carros, a quantidade de carros é limitada, que seria o número ali de CPU. Então quer dizer, é limitado. Se você não conseguir tacar todo mundo no mesmo carro ali para viajar, ou algo do tipo, tem que ser um carro para cada um, ou algo assim, você vai estar demorando, porque vai estar todo mundo esperando, porque os carros estão tudo alocados. Beleza? Então quer dizer, para o banco de dados é a mesma coisa. O banco de dados, não imagine que é uma coisa de outro mundo, não, uma coisa, uma mitologia, não. O banco de dados é um software, ok? Um software programado. Se você abrir o código ali, você vai ver código escrito por pessoas, entendeu? Vai ser código escrito por pessoas ali que são expert ali, tem toda uma arquitetura, tem todo um PhD ali, só que são pessoas, escreveram código, são linhas de código que processa a sua informação e executa ela para te entregar os dados. A diferença de um banco de dados para essas outras linguagens, que o SQL é uma linguagem declarativa, você só fala para o banco de dados, eu quero isso, mas para você ele não vai te falar como que vai pegar os dados para você, ele vai só te entregar os dados, você não tem a mínima ideia de como os dados foram coletados ali no banco de dados, porque é uma linguagem declarativa, você fala assim, eu quero isso e ele te entrega. Não é igual às outras linguagens que você descreve os passo a passo aí, quando você está programando, os passos a passo aí que você deve fazer. Beber mais um pouco de água, falo. Então o vídeo já tá bom, 16 minutos, não só de cortar vídeo. Eu não gosto muito de cortar vídeo, não, também é um processo demorado. Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um caso real que aconteceu, ok? Eu já peguei esse caso várias vezes em vários clientes diferentes, mas esse caso aqui eu evidenciei até para conseguir trazer uma ideia legal para vocês aqui. Então, esse é um sistema de monitoramento que eu desenvolvi para estar acompanhando os clientes. Nesse cliente específico aqui, ó, a CPU era um ambiente hack, ok? Então, uma CPU estava batendo 99% e a outra já estava batendo 96%. E o que aconteceu? Ninguém sabia, foi de uma hora para outra. Falei assim, vamos avaliar o banco de dados, o que está acontecendo. Então, uma outra informação que eu também... Isso aconteceu várias vezes, ok? Não foi uma vez só, não. Tipo, foi no decorrer de uma manhã, esse processo aconteceu. Já tinha acontecido anteriormente, já tinha identificado, só que nesse cliente, quando aconteceu algum tipo de evento, alguma coisa maior ali que gerava muita informação, muitos usuários acessavam o banco de dados por causa desse evento, gerava esse problema. Então, quer dizer, o update ele sempre esteve dessa forma, sem um byte variable, só que quando não tinha um evento especial, ele dava os problemas lá, já tinha pegado esses problemas, só que não eram problemas muito altos. Ele executava, de vez em quando travava e liberava. Só que nesse dia estava travando todo o banco de dados porque tinha muita gente utilizando, beleza? E ficou a parte da manhã assim, quase toda aí com esse problema, até a correção ser a mudança para o byte variable. Isso aqui era uma query na VDOLA Session Wait, ok? Que aqui apresenta os resultados. Eu peguei uma query lá que eu montei para mim para pegar as informações. Então quer dizer, o update aqui várias vezes, aqui são as outras sessões. Então quer dizer, aqui essa quantidade de sessões ativas de forma simultânea lá é baixo. Mas por causa desse excesso de informações que estavam entrando de forma rápida, estava dando problema em todas as outras queries. Todas as outras queries estavam tendo um gargalo maior. Então, essa era um update, ok? Um update bem simples. Olha aqui para vocês, isso aqui é um gráfico do próprio SQL Develop, beleza? Que eu tirei um print lá. Olha para vocês verem aqui, ó. Tinha os picos, aí caía, aí tinha os picos, caía, ficava nessa. Tinha os picos, ia, voltava. E agora eu vou mostrar para vocês a diferença do antes e o depois. Olha aqui. Lá tem esse sistema de monitoramento, né, que fica realizando as coletas por minuto. Então aqui eu peguei algumas informações. Olha o antes e depois.
A query, ela começou, a nova query está em verde aqui, com bind variable, ok? Depois que ela foi alterada. Eles realizaram uma alteração emergencial lá, da equipe lá é fantástica. Eles conseguiram fazer essa atualização lá assim que eu fosse esse problema aí, a origem dele é esse update. E se fizer essa ação, que é uma ação simples, para um problema complexo, um problema chato, entendeu? Tipo assim, uma solução simples para um problema chato, beleza? Uma solução simples para um problema que estava dando muita dor de cabeça. Então, quer dizer, aí a equipe lá, como uma equipe fantástica lá, eles conseguiram alterar lá de forma rápida e mudou. Olha aqui, o que eu estava falando em relação a SQLID. Se você observar, as SQLID aqui, ó, elas estão mudando. É o mesmo update ao número do CPF aqui, ó. Ele vai alterando, ok? São vários CPFs diferentes. Então, é a mesma query sendo executada com SQLIDs diferentes. Se são SQLIDs diferentes, tá fazendo rádio passe para cada uma, ok? E olha o tempo de execução: 9 minutos, 11 minutos, 9, 13, 11, 1 minuto, 3, 4. Então, quer dizer, são vários updates demorando para ser executado por causa da falta do bind variable. Então, depois que o processo, a nova query entrou, olha aqui, é o mesmo SQLID para todas. Eu não vi mais esse problema lá. Desde que essa correção foi realizada, eu não vi mais. E olha o tempo de execução, menos de... Em alguns momentos dava 1 segundo. Olha aqui. Mas são poucos casos que deram 1 segundo. E olha, se você olhar aqui o tempo também da execução, e pouco, porque como o sistema de monitoramento ele coleta cada minuto, então muitas vezes ele nem coletava. Então se você reparar aqui, ó, 11:07, 11:15, 11:27, então quer dizer, em poucas vezes que ele conseguia realizar a coleta. Se você reparar aqui na diferença aqui, ó, 11:57, 10, 11:59, 11:59, 11:01, 11:27, tá vendo aqui, ó? Os tempos de coleta é 10:27, 10:29, os tempos de coleta aqui já é menor, porque já estava pegando ali de forma mais rápida, no intervalo menor. Aqui, ó, é o intervalo maior entre 11:07, olha lá, 11:15, 11:27, 11:45, 14 horas. Olha pra você ver, só de vez em quando que pegava. E mesmo assim o tempo de execução, menos de 1 segundo, ou em alguns casos 1 segundo. E a SQLID aqui, uma só. Então essa query deve estar lá na fila LRU, lá, deve estar lá no topo, lá na janela do ônibus. Entendeu? Então quer dizer, por que muita gente não gosta de fazer isso? Preguiça. Não, tipo assim, é falta de conhecimento, ou é uma query que imagina que não vai causar um gargalo, ou qualquer outra questão aí. Pô, já que você está desenvolvendo, aí é uma ideia bacana, já que você está desenvolvendo, cria esse hábito de estar criando um processo aí com bind variable. Todas as suas queries, vou desenvolver, vou criar filtro, usa bind variable, você vai escrever uma linha de código a mais aí para estar validando esse processo. Você vai ajudar na segurança e na performance. Olha aí, que você vai criar um código legal e mais seguro. Então quer dizer, além de estar ajudando o banco, você está se ajudando também, está criando uma coisa legal aí e sempre aumentando seu conhecimento. Então não foque nessa questão, eu vou criar alguma coisa aqui, deixa o banco executar. Não, faça um trabalho legal aí, todo mundo, entendeu? Eu trabalho muito com desenvolvimento também, é uma área que eu amo mesmo, sou apaixonado por essa questão de desenvolvimento. Muitas vezes eu mesmo crio projetos que nem tem aquela necessidade rápida mesmo para estar criando ali, até de hobby mesmo, e eu vou criando uns projetos pessoais aí, só por causa que eu gosto muito dessa área de desenvolvimento. Você criar algo é muito legal, entendeu? Então é um aprendizado que eu carreguei comigo, que eu aprendi muito em relação a isso. Estou aqui apresentando para vocês. Agora, olha aqui a média do tempo de query. Peguei decidido depois, antes e depois. Foram algumas horas só de execução. Antes e depois, 4 minutos o tempo médio de execução, sem uso do bind. E com o uso do bind, menos de que nem mostrou. Tá vendo aqui, não deu nem 1 segundo. Olha a diferença. Não deu nem 1 segundo o uso do bind. De todas as queries que foram coletadas,
a média não deu nem um segundo. A média das outras lá deu 4 minutos. Por quê? O tempo de execução aqui, ó, 9 minutos, 11, 9, 13, 11, 1 minuto, 2, 5, 6. Então, quer dizer, deu uma média alta. Olha a diferença. Olha, tipo assim, você não está consumindo tanto recurso de banco de dados. Entendeu? Se você não está consumindo recurso de banco de dados, está sobrando recurso para uma outra seção que precisa consumir esse recurso. Beleza? Esse vídeo aí já está ficando longo pra caramba. Pensei que ia ser um vídeo mais curto. Mas se você viu esse vídeo até aqui, agradeço muito mesmo. Igual eu falei, eu não crio scripts para estar criando os vídeos. Eu vou criando aqui, apresentando para vocês. Eu só deixo já documentado o que eu vou falar com vocês. E vou falando. Beleza? Então é o seguinte. Fica essa dica. Tenha dó do banco de dados. Sinta empatia pelo banco de dados, na verdade. Sinta empatia pelo banco de dados. E vamos, precisando de qualquer coisa aí, ó, tamo junto. Ó, não esquece de deixar o curtir não, beleza? Então, abração pra vocês e tchau.